Olá a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui, fiquei mesmo contente. E já agora não queria deixar de escapar a oportunidade de vos dar parabéns pela organização do evento. Eu acho que isto tem um valor simbólico importante, acaso está ao fim de um determinado tempo de história, está a organizar um evento no Expo. E acho que isto tem um significado simbólico que eu gostava de assinalar, e ainda por cima está tudo muito bem organizado. Eu gostei muito do formato que vocês deram, que acho que é um formato útil para que se produzam realmente coisas. Por isso, obrigada e parabéns. Algumas das coisas que disse o professor Henrique tocam naquilo que eu queria dizer. Eu não estou muito habituada a falar de improviso, não gosto muito, mas hoje tinha de ser, dado o formato que eu acabei de elogiar, tinha mesmo de ser, e portanto vou tentar ser breve, trazer à discussão algumas ideias que me surgiram a propósito do que vocês todos foram dizendo e eu também nos nossos grupos. Em primeiro lugar, só uma nota que tem a ver com o que disse, com uma nota relativa a alguma frustração que eu sinto em alguns encontros deste género, porque me sinto sempre num monólogo, tem a ver com o que estava a dizer. No grupo em que eu estava, eu sei que em alguns grupos houve alguma discussão e até acesa, e eu assisti e ouvi, de outros grupos que estavam aqui na sala, ou de outro grupo. Mas no meu não houve muito e eu já estou muito habituada a que isto aconteça. Quando discutimos algumas das estratégias de redução de riscos que já são menos contestadas, digamos, há sempre assim uma falta de discussão, um consenso e às tantas a coisa perde-se um bocado o entusiasmo. E não é por acaso que isto acontece também por causa do que estava a dizer. A evidência, do ponto de vista científico, já existe e, portanto, às tantas ficamos a patinar naquilo que todos nós já vamos sabendo e que damos de barato. E, portanto, definitivamente, nesta altura, a questão já não é da evidência técnica e estamos constantemente a tentar mostrar que estas coisas fazem sentido. Definitivamente os obstáculos aqui têm sido, no caso particular das salas de consumo, mas isto aplica-se à redução de riscos em geral, os obstáculos são de índole política e ideológica e eu continuo a achar que o nosso combate, menos nunca esquecer esta dimensão. As salas de consumo assistido só são necessárias, do meu ponto de vista, por causa do estigma e do preconceito. E, portanto, enquanto não formos fazendo este combate ao estigma e ao preconceito que existe contra as pessoas que utilizam drogas e contra o uso de determinadas substâncias, e esse preconceito muitas vezes não tem mesmo nada de racional por detrás, guerra um bocado perdida. E já vou desenvolver um bocadinho mais esta ideia. Nesta altura, portanto, não falta evidência, a única evidência que falta, eventualmente, e que está a ser utilizada pelo poder político e tem vindo a ser utilizada ao longo dos anos, porque não é só agora que estamos a tentar implementar as salas de consumo assistido, tem a ver com a falta de evidência no que diz respeito à avaliação de necessidades local. Pronto, é isto que muitas vezes evocam, não é? Dizem-nos que a população não está preparada e, portanto, nós temos que conhecer qual é a opinião da população, não temos muito uma ideia clara a esse respeito. Eu intuo que, por acaso, até será favorável, mas é preciso dados para isso, e ao mesmo tempo vão-nos dizendo que já não é necessário, que já não há justificação para isto, afinal de contas temos poucos consumidores que consumam naquelas circunstâncias que todos nós vamos conhecendo mais ou menos. Uma vez mais aqui eu acho que o argumento tem de ser o argumento do princípio, que é o da defesa dos direitos humanos, o da defesa da dignidade em particular, a defesa da dignidade humana e que enquanto houver uma pessoa a consumir nas circunstâncias que nós conhecemos, tem que haver qualquer coisa que lhe dê uma solução. O que eu gostava é que não fosse na sala de consumo, era que as pessoas tivessem condições para fazer os seus consumos em contexto privado, na sua própria casa, etc. Enquanto isso não for possível, a sala de consumo é um mal menor. Mas para mim esse argumento não é de todo válido e é preciso ser rebatido. De qualquer maneira, se pudermos mostrar com uma avaliação de necessidades o sentido que faz a instalação de um dispositivo deste género, melhor. E o Rui pediu-me para eu tocar um bocado na relação entre a academia e a necessidade de implementação de uma sala de consumo e, portanto, é isso mesmo que eu estou a fazer quando estou a falar deste assunto. É que, de facto, a ciência, a academia, tem, do meu ponto de vista, uma responsabilidade crucial
quer no impulso das salas de consumo, evocando os argumentos, a fundamentação científica da qual nós já dispomos, mas também nesta avaliação de necessidades que eu acabei de falar, e depois na própria monitorização da implementação, se ela vier a existir, que eu espero que venha, pelo menos na monitorização da implementação da sala de consumo. Mas acho que esta produção científica tem de ser ela própria consonante com aquilo que são os princípios da redução de riscos e, portanto, com o humanismo, o pragmatismo e também com a participação. Ela tem de ser ela própria pragmática e, portanto, não se cingir aos indicadores de costume, que são os que estão relacionados com a diminuição das taxas de criminalidade, que estão relacionados com a diminuição das taxas de infecção, etc. Tudo isso é absolutamente fundamental, mas se nos pautarmos pela lógica da defesa dos direitos humanos, acho que também é importante percebermos o que é que acontece às pessoas do ponto de vista da experiência psicoativa, quando elas têm um contexto adequado ao consumo, o que é que lhes acontece, como é que elas vivenciam esse consumo e avaliar o seu bem-estar na sala. Isto porque esse bem-estar pode ter impacto no próprio padrão de consumo que a pessoa tem, nomeadamente. Pronto, e portanto eu particularmente, no campo científico, é isso que procurarei fazer. Queria apenas também tocar aqui em alguns pontos que me pareceram importantes. Uma de vocês disse há alguns que num grupo se dizia que o CICAD não tem tido voz neste assunto, e eu acho que até tem tido uma voz que é, de alguma forma, um ponto de vista que é conservador, que não é a favor da criação das salas de consumo. Não é propriamente um silêncio que eu vejo no CICAD, mas ponho isso à vossa discussão. Também o papel crucial, isto não foi dito desta forma, mas eu queria salientar o papel crucial que vocês atribuíram à sociedade civil, até agora, que de raros estudos que temos feito, alguns deles até dentro da AP10, temos percebido como a sociedade civil tem sido absolutamente fundamental nas respostas que são prestadas, nomeadamente durante o período austeritário, da aplicação das medidas de austeridade no país. A sociedade civil, na área da redução de riscos, teve um papel absolutamente crucial das pessoas que vulneráveis. Mas vocês falam dela também, por exemplo, eventualmente montando uma sala de consumo à margem daquilo que está previsto na lei e, portanto, lhe dado grande destaque, vocês deram aqui hoje à tarde. Eu acho que a sociedade civil tem de facto toda esta importância e deve ter ao disputar as salas de consumo, mas ela também tem de ter condições para funcionar, e voltamos à questão dos 20%. Já várias vezes, várias entidades diferentes se envolveram na criação de um projeto de uma sala de consumo para o Porto e não só, e muitas vezes as pessoas não têm condições para trabalhar nesses próprios projetos, e portanto o ativismo também existe, mas eu preocupo-me às vezes com a possibilidade, e estou a falar disto porque vocês discutiram os modelos mais biomédicos para a sala, os modelos mais psicossociais, e preocupa-me de facto que possa vir a existir uma sala de consumo num formato muito biomédico, porque tendencialmente esse formato é muito mais compatível com o controle das populações, com a neutralização dos efeitos que as pessoas que usam drogas podem ter na comunidade, nomeadamente pela transmissão de doenças infecciosas, etc. Não tem de ser assim, mas muitas vezes acontece que seja assim, do que com a preocupação com o bem-estar das pessoas. E vocês deram um exemplo, no meu grupo, várias vezes, os facilitadores da discussão deram um exemplo da sala de consumo francesa, que surgiu em novembro, onde as pessoas tiram um ticket para consumir. Isto não podia ser mais dissonante, quer dizer, vê-se que há duas finalidades completamente distintas, das pessoas que criaram a sala de consumo e que têm a preocupação do controle biomédico da população, e depois os utilizadores que querem têm estas preocupações. Nós sabemos que têm, porque senão a redução de riscos não era essencial, mas têm a vontade de ter uma determinada experiência psicoativa que não é em nada compatível com o facto de estar a tirar um ticket e contar um tempo. E eu queria só acabar com esta ideia. A verdade é que o que a redução de riscos tem vindo a mostrar é que as políticas compreensivas de intervenção na área das drogas e que, portanto, se aproximam daquilo que o utilizador de drogas quer e pretende, são muitas vezes as mais eficazes. E, portanto, nós só temos a ganhar
a ganhar com uma aproximação àquilo que os utilizadores pretendem. Nomeadamente, por exemplo, se eles tiverem uma sala de consumo onde podem usufruir do efeito psicoativo da substância, há a possibilidade, por exemplo, de eles consumirem menos até do que o que consumiam. Há experiências dessas noutros países. Claro que no nosso não temos tido em noutros países. Ou é nesse momento, por exemplo, em que a intervenção psicossocial pode ser mais eficaz porque as pessoas estão muito mais disponíveis para dialogar connosco. E, portanto, queria chamar a atenção para isso. Vale a pena perdermos tempo a pensar qual é a melhor seringa, a seringa de que eles mais gostam, qual é o melhor filtro, aquele de que eles mais gostam, e não aquele que, do ponto de vista da saúde pública, faz mais sentido, e pensar na sala de consumo também, que mais lhes agrada, e não pensar na sala de consumo apenas como um dispositivo clínico de controle das infecções e das mortes por overdose, etc.